salve rapaziada, galera aí do xadrez, tamo junto aí, vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com. E hoje eu trago aqui uma partida interessante contra um jogador canadense, o nome dele é Sonic Boy 321. Sonic, deve ser algum cara das antigas que era fã de Sonic, né? Quem não jogou Sonic não sabe o que foi infância de verdade, né? Um adendo aí pro Sonic, que eu sou muito fã desse jogo lendário. Uma das fases que eu mais gostava do Sonic era o Sonic no mundo pinball, lá na fase do pinball, lá na fase do cassino, dos negócios, era muito bom, cara. Eu sei, brisando aqui, vamos para o xadrez novamente, certo? E4 na posição, o jogador agora faz C6 com a ideia de defesa Caro-Kann, uma defesa chata, que eu já ensinei a vocês como lidar bem com a Caro-Kann, pelo menos na abertura fantasia eu acho muito bom, né? E aqui eu faço a posição, né, da defesa fantasia, defesa não, né, abertura fantasia, Caro-Kann versus Fantasy. Então, peão D4, o jogador faz o peão D5 e agora eu faço F3, fazendo a variante da fantasia. E o jogador captura, ele aceita essa troca, captura E, e agora eu capturo com o meu peão de F e E. O jogador faz E5 e aqui eu tenho que tomar cuidado, senão eu levo aquele cheque chato, né? E aí ferra toda a minha posição. Então cavalo F3, evitando o cheque da dama. E ele captura com o peão de E, o meu peão de D. E aqui eu venho com a minha dama com muito amor e carinho e capturo o peão de D4 aqui. Eu não posso tirar o cavalo novamente, que senão eu levo aquele cheque aqui. Eu não quero que isso aconteça, né? Então nessa posição, dama, ele troca as damas e... rapaziada, os jogadores que querem jogar comigo sem dama sofrem. Eu acho que, vamos ser sinceros, 10 partidas que as damas são trocadas, eu acabo ganhando 9, assim, 9,5 de estatística, viu? É muito difícil me vencer sem a dama, não sei porquê, eu só sei que de alguma forma parece que eu entendo melhor as posições quando está sem a dama no tabuleiro. É uma coisa bizarra, não entendo muito isso, mas beleza, certo? Aqui o jogador faz cavalo F6 e eu simplesmente jogo o meu bispo D3 na posição, protegendo o peão central. Inclusive, eu tenho uma estratégia aqui interessante para vocês, que é a seguinte: peão isolado, vocês estão vendo? Esse peão aqui, ele tá sozinho. O que é um peão isolado? É um peão que ele não tem outros peões para apoiar ele. Não tem mais como peões apoiar ele, nem na subida e nem em lugar nenhum. Ele é um peão solitário, alone puro. Ele tá na sua casa alone, né? Vamos dizer assim, you want alone, you want home alone, you want to home alone. Acho que é assim que fala em inglês, certo? O peão sozinho é um peão solitário. Porém, quando você tem um peão dessa forma, na maioria das vezes a estratégia do adversário vai ser atacar esse peão para pegar esse peão logo, entende? Qual é a sua estratégia? A sua estratégia é desenvolver suas peças o mais rápido possível e evitar trocá-las. Olha só, estratégia aqui para vocês. Quando vocês têm um peão isolado, não troquem peças. Mantenham bispo, mantenham cavalo, dama, torre, se você tiver o máximo possível, porque é melhor, entende? Porque o jogo ele fica aberto e aí o seu tático, se o seu tático for melhor que o do cara, a sua estratégia for melhor, você tem mais chances de vencer, certo? Aqui na posição eu faço bispo D3, o jogador faz agora bispo C5 na posição, eu recuo meu cavalo para F3, o jogador faz roque e agora eu faço cavalo C3. E aí você deve estar se perguntando, por que você não fez o roque? Porque eu já tô com a ideia de que essa partida vai para final, né? Final de partida, então eu já tô com meu rei no centro. Bom, continuando aqui, o jogador faz torre E8 e agora eu faço meu bispo G5 na posição. Aqui ele joga cavalo D7 e agora eu faço o grande roque. Eu preferi fazer o grande roque por causa dessa torre aqui, poderia ser muito perigo pra mim, né? Mas de preferência eu gostaria de ter jogado um D2 aqui ou algo assim, não acho que seria tão ruim também. Mas eu faria isso se tivesse menos peças no tabuleiro, sabe? Tipo, sei lá, se tivesse essas duas a menos e essas duas a menos, talvez eu não fizesse o roque, certo? E aqui o jogador faz um H6, agora eu volto meu bispo pra D2 na posição. O jogador faz simplesmente o bispo dele B4, e agora eu faço o meu H3, aos poucos desenvolvendo melhor meus peões. Ele joga agora o cavalo dele em C5, eu jogo a minha torre E1, e ele troca o bispo dele de casas negras pelo meu bispo, pelo meu cavalo, né, de C3 na posição. Eu venho com o meu bispo aqui, e agora eu tenho um bispo muito bom, né, atacando a ala toda do rei dele aqui, né. O jogador captura meu peão central, porém, eu já tinha enxergado essa posição, por incrível que pareça, e eu já tinha mais ou menos uma ideia de onde poderia parar com essa torre aqui embaixo, e isso é muito problemático, eu vou explicar pra vocês, certo? Aqui eu tomo aquilo que eu falei, né, o peão isolado era alvo, né, ele iria ser um alvo, né, e tanto que ele caiu aqui na posição, certo? E aqui eu troco também, né, aceito essa troca. Simplesmente ele captura aqui com a
torre, que é um erro muito triste, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele poderia vir com o cavalo aqui nessa posição? Poderia, com certeza. Porém, ele estaria levando ataques aqui, por exemplo, certo? Tipo, vai, defende dessa forma, já tá levando um ataque aqui, por exemplo, tomada, a torre chegando para pegar peão, o rei já subindo, já atrapalhando, ou um outro lance possível aqui nessa posição seria eu fazer esse lance, ele tomar a caia aqui inteiro. Então, tem posições muito chatas aqui para lidar, teria que quebrar o rock, então acaba sendo meio complicado, né? Então ele não vai fazer esse tipo de jogada. E ao invés de fazer isso, cara, ele foi com a torre, e isso acaba sendo um erro ruim. Por que isso é um erro? Por causa da minha torre nessa posição aqui, que acaba sendo um lance muito chato de desenvolvimento, entende? Tanto que eu faço cheque primeiro, nessa posição, torre, D8, cheque, ele joga o rei dele em H6, aqui em H7, né? E aqui eu troco as torres, né? A torre em E4 eu troquei, ele veio com o cavalo em E4, e aqui nessa posição eu simplesmente jogo o meu cavalo E5 com a ideia de entradas nessa posição aqui, pegada de peão, eu não me importo com essa tomada aqui, não estou nem aí, mas olha só isso aqui, tá vendo isso aqui? Ele não consegue desenvolver essas peças, não tem como, entende? Eu vou dar um exemplo pra você, se ele tirar daqui pra cá, cai a torre inteira, entende? Olha só, isso aqui é estratégia, não tem nada a ver com tática, é coisa de estratégia básica, de você bloquear peças do seu adversário, entendeu? Você enxergar, por exemplo, aqui, nessa posição aqui, quando ele tomou, aqui não tem um tático pra você chegar aqui, não existe esse tático pra você chegar, não tem tático pra chegar ali. Porém, você tem a noção que se ele vacilar, você pode jogar sua torre aqui. Entende o que eu quero dizer? Você enxerga essas pequenas combinações de xadrez com o tempo de jogo de experiência de xadrez, de muitas partidas, de você ter analisado partidas suas ou partidas de outros grandes jogadores, muitos anos jogando xadrez também, tem isso também, isso pode acontecer, entendeu? Então, aqui eu já tinha uma possível ideia de que eu poderia em algum momento jogar minha torre aqui, cravando essas peças aqui. Olha só a noção de jogo, entende? Como é que eu adquiri isso? Aquilo que eu falei, estudando estratégia, estudando algumas partidas de outros jogadores, estudando os meus próprios lances, entendeu? E não fazendo aquele lance chato, aquele bagulho chato. Não é um bagulho chato de estudo, é uma coisa que eu faço por prazer. Ah, vou estudar aqui as posições da minha partida, por prazer pra mim mesmo, entendeu? E meio que acabo me tornando um jogador que entende essas posições, certo? Então, quando aconteceu esse lance aqui, eu já possivelmente já sabia que em algum momento, se ele vacilasse, eu poderia jogar minha torre ali, certo? Beleza, foi o que aconteceu, né? E nessa posição aqui, o jogador faz peão para não deixar eu tomar aqui, né? O peão dele de F7, né? Ele faz peão F6 atacando meu cavalo nessa posição. Porém, aqui meu cavalo tá muito bem. Aí você deve estar se perguntando, pô, por que cavalo C4? E aqui eu já tava enxergando um tático bruto, assim, bem alinhado, bem lá na frente, que era dele não conseguir tirar realmente essa peça daqui nem a pau, entendeu? Porque se ele, por exemplo, sobe aqui com a ideia de jogar aqui, ele já tá levando um imediato, vamos dizer assim, bom, aqui, pelo que eu tô vendo aqui não é, aqui ainda tá empatado na posição, mas eu já tava de olho em lances, por exemplo, de cavalo aqui bloqueando essas posições aqui, entende? Que poderia ser ruim pra ele. O problema é que eu não posso jogar aqui porque ele joga aqui, toma tudo e igualou a posição pra ele, tá bom isso aqui, certo? Então eu já tava de olho nesses pequenos lances, né? O lance do jogador agora foi trocar, que foi o erro dele grave, né, nessa posição. Ele trocou aqui o bispo, ele tinha que ter mantido essa peça aqui, eu acho que era melhor ele ter feito isso. E agora eu simplesmente pego, e agora sim, né, tem esses lances de entradas aqui, né, que acaba sendo grave erro dele, né, nessa posição. E aqui ele faz o lance, né, rapaziada, que foi um puta erro, né, o pessoal aí que tá acompanhando o xadrez, um puta erro esse lance aqui, porque ele tá levando aqui imediato, né, imediato, o lance imediato, cavalo D6 aqui, muito forte, né. E aqui nesse lance não tem como fazer mais nada. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas se você tirar bispo aqui, e você tomar aqui, por exemplo, tira aqui, pô, você não pode mais tomar aqui embaixo, né? O problema é o que eu tomo aqui na posição, e se ele tomar minha torre aqui, o cavalo toma, que foi o que aconteceu na partida, entendeu? Ele foi ver isso depois. E aqui o cavalo tá atacando o bispo dele. O bispo dele sairia pra proteger torre, só que aí o cavalo entra protegendo a minha torre, capturando o bispo dele, entendeu? Então aqui ele fez o lance, eu capturei só depois que ele enxergou que o meu cavalo protegia aqui a minha torre, né? Tanto que ele aceitou a troca e ele quis jogar cavalo, né, contra
5 peões contra 6 peões e eu tenho um cavalo a mais. Essa partida tá ganha. Não tem como você perder de peças brancas isso aqui, a não ser que você seja muito ruim no finais de partida, cara. Mas aí é coisa mínima, né? Tem que ganhar esse tipo de final, né, cara? Aí você pega peão, ele joga ali, pega outro peão e aos poucos você vai melhorando suas peças. Não precisa nem fazer muito aqui. Pode até deixar ele pegar os seus peões ali, mas contanto que você avance logo um peão pra dar trabalho pra ele, já era. E aqui a posição ela vai acabar, vou até jogar rápido aqui, não tem mais o que fazer nessa posição, né? Aqui você pode pensar em sacrifícios, viu, de cavalo para esses dois peões, não tenha medo disso. E aqui ele simplesmente abandonou a partida, né? Foi um jogo instrutivo, um jogo muito maluco também, mas um jogo que é interessante para você ver que um lance pode prejudicar muito no final de partida. Por isso que tem que sempre analisar essas coisas, né, que pode acontecer, certo? Tamo junto aí, você que acompanha aqui o canal, né, esteja gostando aqui. Às vezes eu dou acabo errando umas palavras, acabo errando alguns lances aqui, mas faz parte, né? Aquilo que eu falo aqui, somos jogadores normais, estamos nos divertindo jogando xadrez, brincando, vendo os lances aqui, vendo as loucuras que acontecem, tentando melhorar também, melhorar da melhor forma possível. Eu sei que às vezes eu tenho umas brisas meio maluca, mas acho que esse é o prazeroso do negócio. Tamo junto aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações de novos vídeos, compartilha, dá aquele like para fortalecer, tamo junto, partiu, próxima partida.